Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bem-vindo a mais um tema espiritual, nessa continuação desse sexto tema que nós estamos trabalhando, dividido aí em dois vídeos. O primeiro vídeo nós fizemos uma exposição bíblica, e agora nesse segundo vídeo nós vamos fazer uma exposição bíblica analisando a vida celibatária de Paulo nas Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento, que o Espírito Santo possa vir sobre nós e nos dar o entendimento das Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo possa vir colocar na nossa mente, no coração, e que essa palavra possa cair em nós, essa palavra de Mateus capítulo 19 possa cair no nosso coração, sobretudo nos dizeres de Jesus, que diz: há eunucos que foram feitos pela mão dos homens, por imposição dos homens também, por disciplinas que são puro mandamento de homens, mas não estão nas Escrituras, não estão na tradição. O início da tradição lá na igreja primitiva. E nós queremos viver aquilo que a igreja primitiva viveu, aquilo que a igreja primitiva recebeu dos apóstolos, toda a plenitude daquilo que é a riqueza da igreja, a riqueza dos dons da igreja. O dom do celibato, do celibatário, o dom daqueles que se casam e daqueles que se casam e são chamados a serem também pastores e guias de alma. Sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, nós invocamos: vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísses os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Derrama sobre nós as tuas bênçãos. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre os nossos padres, vem sobre os padres e todo o povo, sobre os seminaristas, futuros sacerdotes. Vem sobre nós e nos capacita. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre os celibatários e os casados. Vem sobre os celibatários e os casados, sobre todo o clero, sacerdote e bispos, sobre os presbíteros e sobre os diáconos.
deixa-nos, vem sela-nos, Senhor. Amém, paz e bem. Esse é o segundo vídeo dessa série Temas Espirituais. Nós estamos gravando e à medida que nós vamos recebendo de Deus, né, a inspiração para a gente gravar, nós vamos gravando. E você que tem gostado desse conteúdo, que tem achado interessante esse conteúdo, que não está apegado muito ao jeito de falar de quem está falando, né? Que nós temos uma voz estridente e tal. Você que está gostando, se inscreva no canal, deixe seu like para que esse canal possa crescer, para que esse canal possa criar proporção, para que nós também possamos fazer vídeos ao vivo, compartilhar coisas ao vivo, né, com você, momentos de oração, momentos de adoração, né? Nos ajude nessa empreitada do reino de Deus. No vídeo anterior, então, falando sobre padres casados, né, a pergunta: pode o padre ser casado? Pode padre casado? Né? Nós fizemos uma exposição bíblica com Mateus 19, do versículo 12 em seguintes. Também lemos o Mateus capítulo 22, versículo 30, onde fala que os anjos, as pessoas, na segunda vinda de Jesus, quando o reino definitivo vier, as pessoas serão como anjos, não se casarão, né? Então nós falamos toda essa questão da vida celibatária como uma dimensão escatológica, ou como nós queremos dizer, como pentecostal também que nós somos, né? Uma profecia viva, né? E que maravilha, que coisa linda, né? Um padre celibatário, um religioso celibatário, uma irmã celibatária, uma diaconisa, uma celibatária, coisa linda, está apontando para o céu, está dizendo como vai ser lá. E louvado seja Deus pelo dom dessas pessoas, dos padres que voluntariamente assumem de não se casarem, para ter uma dedicação maior à obra da igreja, à obra do ministério. Louvado seja Deus. Nós também falamos de 1 Coríntios 7, nós falamos de 1 Coríntios 7:7, aonde fala do voluntariado, né? Que não é uma ordem, não é uma regra, né? Nem todo mundo tem esse dom, né? Nós vimos no texto de 1 Timóteo capítulo 1, a questão que não era condição na igreja primitiva o celibato para a vida de um bispo. Nós vimos tudo isso. 1 Timóteo capítulo 1, nós temos aí então, dando continuidade então a essa exposição, que não era requisito, não era orientação pastoral de Paulo, que os presbíteros, os bispos da igreja fossem necessariamente solteiros, celibatários. Ele desejava, como vimos em 1 Coríntios 7, que todos fossem como ele, mas ele reconhecia que nem todos tinham esse dom. E para Timóteo, que era um bispo jovem, ele dá uma orientação pastoral que os bispos sejam esposos de uma só mulher. Sejam capazes de instruir e educar os seus filhos, de governar a sua própria casa, porque aquele que não governa a sua própria casa não é capaz de governar a igreja de Deus. E nós vamos ter também uma passagem bíblica em Tito, no capítulo 1, aonde Paulo dá orientação a esse outro jovem bispo, que é Tito. E ele diz assim, instituição dos presbíteros: eu te deixei em Creta para cuidardes de organização e ao mesmo tempo para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, olha, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irracível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem. Então veja bem, Paulo, o grande expositor da sã doutrina, está dizendo mais uma vez a Tito que o presbítero, que no caso são os padres, né? Padre é um nome carinhoso dado
ao presbítero. Nós não usamos o nome padre no anglicanismo, né? Nós preferimos o nome reverendo. Por quê? Reverendo é o digno de reverência, né? Porque também na própria carta de Paulo a Tito, né, a Timóteo, vai dizer que aqueles que são presbíteros, que se dedicam ao ensino da palavra, sejam honrados com dupla honra. Então são reverendos, né? Nós devemos a nossa reverência a eles por serem nossos mestres, nossos instrutores, nossos guias no caminho espiritual, né? Ensinadores, professores da Bíblia, professores da vida espiritual, da vida cristã, né? Então nós preferimos o nome reverendo exatamente para não se assemelhar muito, né, com a ICAR, com a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Os padres, os ortodoxos são chamados às vezes de padre, mas eles preferem a palavra presbítero, e o certo é isso, presbítero, né? Nós chamamos de reverendo, nós chamamos de padre, é um nome carinhoso, que é o pai espiritual, o pai na fé. Então, o reverendo anglicano, ele é padre, ele é reverendo, ele é digno de reverência, mas sobretudo ele é um presbítero. Então a palavra presbítero seria o mais interessante, presbítero ou pastor, né? Nas igrejas evangélicas se destacou muito o título de pastor. Pastor é título. Pastor, na Bíblia você não vai ver nenhuma carta de Paulo nomeando os pastores sejam isso. Não, sempre os bispos, os episcopos, né? Os presbíteros e os diáconos, sempre esses 3 graus da ordem, sendo né, um parênteses assim de catequese, né, sobre esse tema de presbítero. E os presbíteros aqui para Paulo, a Tito, mais uma vez, que eles sejam esposos de uma só mulher. Ou seja, sejam casados uma só vez, sem concubina, sem ter amante, sejam maridos de uma só mulher. Então, geralmente se ordena um padre que já é casado. Mas a gente vê que não tem nada disso na Bíblia. A Bíblia não coloca se tem que chegar casado, se tem que se casar depois. Ela diz que tem que ser esposo de uma só mulher. Ok? Então o que acontece? Geralmente nós vamos dar o que? Prioridade para aqueles que administram bem a sua própria casa, que são bons maridos, são bons pais. Então nós temos aqui mais uma vez. E Paulo então era celibatário, como nós vimos lá no capítulo 7. Eu desejaria que todos fossem como eu, celibatários, não casados. Por quê? Porque o solteiro ele cuida mais das coisas de Deus. Isso é fato, né? Nós não somos contra celibatários, sobre a vida celibatária. Muito pelo contrário, nós acolhemos aqueles que verdadeiramente têm dom. Eu tenho conhecimento de um pastor evangélico que é celibatário. Eu tenho conhecimento de um pastor que decidiu não casar. Decidiu ser pastor. E que pastor? E que pastor evangélico? E há os pastores, a maioria dos pastores evangélicos são casados. E alguma vez algum pastor evangélico das igrejas sérias, né? Porque tem igrejas que só querem a lã das ovelhas, né? Estou falando de pastores sérios, de igrejas sérias, né? Alguma vez desses pastores, por serem casados, deixaram de pastorear a igreja? Não, né? Uma igreja séria, um pastor sério, ele sabe o momento dele ser esposo, ele sabe o momento dele ser pastor, ele não mede esforço, né? Se alguém ligar para ele de madrugada, e é evidentemente que há um acordo com a esposa, amém? Nós que somos padres casados não somos sem a esposa deixar a gente ser, né? O nosso bispo pediu há pouco tempo, Dom Paulo Sérgio pediu há pouco tempo uma carta para as nossas esposas, elas escreverem, porque geralmente é essa a ideia, né? O argumento de quem obriga o celibato para todos os padres, o argumento é esse, né? O celibatário, o solteiro, ele se dedica mais às coisas de Deus, que é lá de 1 Coríntios 7, né? Nós já lemos, mas lá em 1 Coríntios 7 é uma leitura longa a respeito disso, né? Contudo digo aos celibatários e às viúvas, é bom ficarem como eu,
Mas se não puderem guardar a continência, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar abrasado. Em nenhum momento Paulo está dizendo é requisito para ser padre, é requisito para ser presbítero, para ser bispo. Se tem condições de serem solteiros, de serem fiéis, de serem, né, que sejam celibatários, mas se não tiver esse dom, que se case, porque é melhor casar do que se abrasar. E não é isso que a gente vê por aí. Não tem a capacidade para ser celibatário. Vai lá ser padre, né? A disciplina do segmento cristão dele diz que ele tem que ser celibatário para ser um presbítero. E daí depois chega um certo tempo, ele não se aguenta. Ele não se aguenta, porque ele não tem o dom, ele não tem o equilíbrio, né, que não é somente a virtude que vem do hábito, né, porque a virtude vem do hábito. A gente aprende isso em filosofia, né? A virtude vem do hábito, né? A virtude ela chega quando a gente cria hábito, né? E é um esforço humano criar hábito. Mas essa capacitação não é questão de criar um hábito por minha própria força. É uma graça que Deus dá. E quem recebe esse dom, essa graça, que acolha. E é lindo, como eu disse, é lindo, é maravilhoso. A pessoa que é solteira para as coisas de Deus, ela tem a capacidade mesmo de profetizar não só lá o que vai ser no fim dos tempos, mas profetizar já o que? A união de Cristo com a igreja. Ela tem essa capacidade de mostrar aquele amor íntegro, inteiro, sem divisão. Mas o padre que é casado nem por isso deixa de expressar também esse amor íntegro, porque ele no seu casamento, ele também manifesta a união de Cristo com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 21. O matrimônio ele é um sacramento profético. Ele expressa todo aquele louvor do Cântico dos Cânticos. Ele expressa a união, a entrega de Cristo para com a igreja. E que lindo, maravilhoso um padre também poder trazer esse testemunho para a igreja. Olha, Cristo se une com a igreja assim como eu, como esposo, me uno com a minha esposa. E eu tenho essa autoridade para dizer para você, Cristo se une intimamente com a sua esposa, que é a igreja. E depois poder ir celebrar o sacramento da união máxima de Cristo com a igreja, que é a Eucaristia. Isso não é heresia. Heresia foi colocar uma disciplina quando há muitos séculos conviviam padres casados e padres não casados. Então, diante disso aqui, Paulo fala que o irmão que não está ligado a uma mulher, ele pega e ele manifesta esse amor íntegro, integral à igreja. Simples assim. É o jeito dele expressar. O amor é entrega pela igreja, numa entrega total, numa vida de holocausto mesmo, de oferta, de sacrifício. Mas nem por isso o padre casado deixa de expressar também com o seu testemunho de matrimônio. De um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, 21. 21, 22, 23, 24, 25, fala do matrimônio. Então nem por isso o padre deixa de profetizar isso para a igreja. E é uma profecia atual. Muito bem. Como é esse celibatário na vida de Paulo? Como Paulo se tornou celibatário e como ele entendia a vida celibatária? Queria pedir que os senhores e as senhoras, irmãos e irmãs, abrissem comigo um pouquinho à frente do capítulo 7 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, ele está fazendo uma apologia. Nossa, que palavra difícil. O que é apologia? Apologia é uma defesa. Tá? Defesa do quê? Do seu apostolado. Tinha muita gente que achava que Paulo não era apóstolo. E ele não podia usar essa prerrogativa de apóstolo, por quê? Porque ele não teve com os 12, porque ele era diferente do jeito dos 12. E nesse caso aqui, Paulo ele vai dizer no versículo 4 dos direitos que os apóstolos tinham e que ele abriu mão desse apóstolo, desses direitos, dessas prerrogativas dos demais apóstolos.
Então, nesse contexto de defender o apostolado dele, ele diz, não temos, o versículo 4, 1 Coríntios 9, 4, não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco, nas viagens, uma esposa cristã, como os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Quer dizer que os apóstolos, aqueles que foram os articuladores, aqueles que edificaram a igreja de Jesus, porque a igreja é fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles iam nas viagens apostólicas, acompanhados com suas esposas, como esposa cristã. Algumas traduções colocam uma mulher cristã. Tem outras traduções, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém que eu estou lendo, né, e a King James, que é uma Bíblia muito famosa no mundo protestante, ela traduz como esposa cristã. A João Ferreira de Almeida, por exemplo, a Almeida, revista e corrigida, coloca como uma mulher irmã. E a Bíblia pastoral, para a gente não ser injusto, né, que é a mais corrente, né, junto com a da CNBB, a Bíblia da CNBB e a Bíblia pastoral trazem a mesma tradução, uma mulher cristã. Gente, mulher é um termo que geralmente é usado para esposa. Então, mulher cristã ou esposa cristã, uma mulher crente ou uma esposa crente, uma esposa cristã, uma irmã cristã, uma esposa irmã. Então, os apóstolos, Paulo está dizendo, não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo está defendendo a sua vida celibatária aqui. Veja bem. Ou somente, versículo 6, 1 Coríntios 9, 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Eu digo isso baseado apenas em considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Versículo 9. Com efeito, na lei de Moisés está escrito, não amordaçarás o boi que tritura o grão. Versículo 10. Não é sem dúvida por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós, e por isso foi escrito, pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Versículo 11. Se semeamos em vós bens espirituais, será excessivo que nós colhamos os bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vós, por que não poderíamos nós com mais razão? Todavia não usamos esse direito. Todavia não usamos esse direito. Então vamos entender o celibato de Paulo. Era um celibato voluntário. Nenhum apóstolo foi chamado por Jesus para ser celibatário. Alguns foram. E assim sempre foi na igreja primitiva. Eu não estou falando de uma tradição de alguns séculos atrás. Estou dizendo de uma tradição que veio de Jesus para os apóstolos. E os apóstolos fundamentaram as igrejas nesse ensinamento. Paulo está dizendo que ele abriu mão disso. E nós estamos dizendo que nós não somos contra a excelência do celibatário, da vida celibatária. Muito pelo contrário, ela é linda, ela é maravilhosa, para quem tem dom. Mas e quem não tem dom? Não pode ser padre? Segundo a Escritura, ele seja um homem casado, esposo de uma só mulher, e ele seja separado para presbítero. É o que a Bíblia diz. É o que vem da Bíblia. É o que a Bíblia diz. É o que era na igreja primitiva. Agostinho de Hipona era casado, gente. Tinha um filho. E é um dos maiores doutores da igreja. Ah, mas ele abandonou a família. Não sei. A história diz que sim. Será? Não sei. Mas uma coisa é certa. Se você pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vamos pegar na Sagrada Escritura, Mateus capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14 e 15. Olha só que interessante, ó. Entrando Jesus na casa de Pedro.
Na casa de quem? Na casa de Pedro. Ele viu a sogra dele. Opa! Se tinha sogra, tinha esposa, que estava de cama e com febre. E logo tocou-lhe a mão, e a febre deixou, e ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Pôs-se a servi-lo. Então veja bem, Pedro tinha uma sogra, aquele que é o príncipe dos apóstolos, que nós não somos contra o primado de Pedro. Nós só não entendemos que o patriarcado de Roma seja aquele que domina sobre os outros patriarcados. Essa ideia de domínio não é cristã. Entre vós não será assim. Aquele que quiser se tornar-se grande, seja o servo e o último de todos. Nós só não aceitamos que o patriarcado de Roma é para mandar, para dominar. Isso é nicolaísmo. Nós vamos tratar disso uma próxima ocasião. O que é a doutrina dos nicolaítas? É irmão querendo dominar irmão. E sendo que na igreja primitiva, todos os patriarcados tinham voz junta. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos Tiago lá no Concílio de Jerusalém decidindo as coisas. Só que Pedro dá a última palavra. Porque ele tem o primado entre os apóstolos. É o primeiro dos apóstolos. Não tem como negar isso. Ok? Mas o primeiro dos apóstolos, o príncipe dos apóstolos, era casado. E aqui 1 Coríntios 9, que nós lemos no versículo 4, 1 Coríntios 9, 4, Paulo está confirmando isso. Os outros apóstolos têm esse direito, eles carregam com eles, levam com eles as suas esposas nas viagens apostólicas. Então, para a gente fechar essa formação, essa exposição bíblica, né, nós notamos isso bem claro, que era Paulo que optava por isso, era a opção dele. E assim foi na igreja primitiva, assim foi a doutrina original dos apóstolos. Aqueles que queriam ser celibatários escolhiam de ser celibatários, mas não eram obrigados. Então, para terminar, só esclarecendo, nós não somos católicos romanos. Nós somos anglicanos, somos da Igreja Anglicana Mundial Acre, que tem sede no patriarcado lá em Uganda, na África. Nós não temos nada a ver com a Igreja de Roma. Nós não temos nada a ver com as igrejas que são ortodoxas, embora nós temos raízes ortodoxas. Mas aqui no nosso seio, nós seguimos essas palavras aqui. A palavra da Escritura e a palavra da tradição. Qual tradição? A tradição apostólica original. Não a que vieram depois, as disciplinas que vieram depois, porque a própria Escritura e a tradição que recebemos dos apóstolos autoriza que haja presbíteros e bispos casados na igreja. Então essa é a exposição bíblica que eu gostaria de trazer. Nós teremos um terceiro vídeo então agora falando sobre a questão doutrinal disso. Como que isso funciona na doutrina e na pastoral. Uma questão doutrinal e pastoral. Nós vamos elaborar bem isso e num próximo momento nós estaremos trazendo um terceiro vídeo falando sobre os pontos teológicos que apoiam a vida celibatária e a nossa posição teológica, que já está sendo exposta aqui, é a própria exposição da Sagrada Escritura. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, nosso entendimento, para que caia no nosso coração essa palavra. Eu repito de novo, a palavra de Mateus 22, versículo 30. Há eunucos que foram feitos pelas mãos dos homens. Há eunucos que são eunucos hoje. Há celibatários que são celibatários hoje, por disciplinas humanas egóicas, que ocultam a verdadeira doutrina dos apóstolos. Pai, que essa palavra caia no nosso coração e produza seu fruto, e que nós possamos entender e parar de julgar aqueles que são padres casados, aqueles que são padres solteiros, porque todos são padres, uns tantos quanto os outros. Os celibatários e os casados, todos agem na pessoa de Cristo. Todos trazem a presença de Jesus neles. E nesses padres, tanto os casados quanto os celibatários, como Francisco de Assis, eu diviso neles a pessoa do Filho de Deus.
eu honro todos eles, todos são meus reverendos, e eu ouvirei e escutarei cada sacerdote, tanto os celibatários quanto os casados, porque a eles foi dado a unção que não se apaga, a unção indelével do sacramento da ordem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria, a Imaculada do Espírito Santo. Amém.